Olá, jovem mancebo, vamos resolver a lista de exercícios das leis de Newton. Número 1. Enuncie as 3 leis de Newton. Bom, simplesmente enunciar. Então, primeira lei, na ausência das forças resultantes, um objeto em repouso continua em repouso, num objeto de movimento continua em movimento em linha reta e com velocidade constante. Lei número 2, segundo a lei de Newton, o valor da força que atua em um corpo é diretamente proporcional à aceleração que ela produz. E terceira lei de Newton, a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido oposto. Então, só enunciar as leis, porque elas são importantes. 2. Duas bolas de tamanhos iguais, uma de plástico e outra de ferro, são arremessadas horizontalmente com a mesma força. Mesmo esforço muscular da pessoa que as lança. Explique qual das bolas adquire maior aceleração. Bom, a conclusão que a gente chega aqui é a seguinte: a bola com mais massa terá maior inércia, ou seja, mais dificuldade para se movimentar. O ferro é mais denso que o plástico, portanto, tem mais massa. E se ele tem mais massa, ele vai ter menos aceleração. Se você não consegue compreender isso, você lembrar da apresentação que foi feita em sala de aula. Se eu aplico uma força num determinado corpo, ele vai conseguir uma determinada aceleração que é proporcional a essa força. Entretanto, se eu aplicar a mesma força num corpo com massa maior, a aceleração não será igual à do corpo anterior. Por quê? Porque a mesma força vai precisar empurrar mais massa. Então a aceleração vai ser diminuída. Portanto, a esfera, a bola de plástico, deve se movimentar, né? Ter uma aceleração maior que a de ferro, uma vez que a massa da bola de ferro é maior. 3. A aceleração da gravidade em Júpiter é 25 metros por segundo ao quadrado. Suponha que um astronauta chegue na superfície desse planeta e, usando um medidor de força para pesar a pedra, encontre o valor de 25 newton. Qual seria o valor do peso dessa pedra na Terra? Bom, primeiro de tudo, a força igual a massa vezes a aceleração vai responder ao nosso problema. Tá? A aceleração da gravidade em Júpiter é de 25 metros por segundo ao quadrado e a força que foi feita nessa pedra foi de 25 newtons. Então, se a força é de 25 newtons, com uma aceleração de 25 metros por segundo ao quadrado, eu vou chegar à conclusão de que a massa dessa pedra é de 1 kg. 1 kg na Terra vai ter uma força-peso de 10 newton. Então, se em Júpiter está medindo 25 newton, na Terra está medindo 10 newton. Por quê? Porque a aceleração da gravidade da Terra é menor, uma vez que a massa da Terra é menor que a massa de Júpiter. Agora, a massa da pedra, 1 kg, se mantém constante. 1 kg em Júpiter é 1 kg na Terra. Entretanto, se você tentar levantar 1 kg em Júpiter, vai parecer que você está levantando mais que 1 kg. Por quê? Porque lá a aceleração da gravidade é maior. Já na Terra, 1 kg é 1 kg. Né? Porque é justamente na Terra que a gente usa como padrão para dizer qual é a força que você precisa fazer para levantar 1 kg de qualquer coisa. Certo? Número 4. Um pequeno automóvel colide com um grande caminhão carregado. Você acha que a força exercida pelo automóvel no caminhão é maior, menor ou igual à força exercida pelo caminhão no automóvel? Bom, a terceira lei de Newton diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido oposto. Portanto, a força exercida pelo automóvel no caminhão é igual à força exercida pelo caminhão no automóvel. Né? Se o carro bate no caminhão, o caminhão bate no carro, né? Dependendo do referencial que você adota, portanto, é a mesma força. 5. Sobre um objeto de 3 kg, movendo-se a 2 metros por segundo, age uma força tal que após 10 segundos sua velocidade tem o valor de 5 metros por segundo. Qual o valor da força que atuou sobre esse objeto? Bom, primeiro a gente identifica que eu tenho uma velocidade inicial de 2 metros por segundo e depois passa a ter uma velocidade final de 5 metros por segundo. Isso me indica que há aceleração. E se eu tenho duas velocidades e tempo, eu posso calcular essa aceleração. Então, fazendo velocidade final menos inicial dividido pelo tempo total, eu vou chegar à conclusão de que a aceleração é de 0,3 metros por segundo ao quadrado. Se força igual a massa vezes aceleração,
a massa de 3 kg acelerada a 0,3 metros por segundo ao quadrado vai me gerar uma força de 0,9 N. Está encerrada a questão. 6. A massa de uma pessoa em queda é de 60 kg e a massa da Terra é de 6 vezes 10 na 24 kg. Supondo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda: qual é o módulo da força que a Terra exerce sobre a pessoa? Qual é o módulo da força que a pessoa exerce sobre a Terra? Bom, se a gente sabe que a massa da pessoa é 60 kg e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, então a força exercida sobre a pessoa é de 600 N. Ou seja, a Terra puxa essa pessoa com 600 N de força. Pela terceira lei de Newton, a força deve ser igual. Portanto, a pessoa exerce sobre a Terra uma força de 600 N. Está encerrada a questão e a lista.